O padre Anésio é um estudioso, fez doutorado, e aqui tem um livro da tese de doutorado dele, Escolhe, pois, a Vida, que de alguma forma a CNBB assumiu como um texto importante sobre as campanhas da fraternidade, e nós vamos falar disso. Mas antes eu quero saber, o padre Anésio vem da onde? Quem são os pais? Quem é a família? Porque eu gosto de situar as pessoas a partir daquilo que é básico e fundamental, porque nós somos padres, mas antes viemos de uma família. Como é que foi a sua vocação? Um pouco isso. Ah, com certeza. Olha, eu sou da comunidade de Linha 90, Imaculada Conceição, do município de Coronel Pilar, que na época era o terceiro distrito de Garibaldi, Um pequeno, no Rio Grande do Sul. pequeno município de quantos habitantes? Tem uns 2.000 habitantes. 2.000. Daí, como é que foi a sua infância? De pé também. Isso, mas então, eu nasci ali, numa família, tenho um irmão, meu pai já é falecido, Adamo Ferla, minha mãe Inês Veronese Ferla, que mora em Garibaldi. Nasci, cresci ali nessa comunidade de Linha 90, e a minha vocação, ela iniciou assim, fazendo um momento de oração. Eu não pensava, quem sabe, de ser padre, de ser sacerdote, mas, assim, quando eu tinha uns 13 anos, um momento de oração, que eu me lembro assim como se fosse hoje, em que, para mim, é uma inspiração que Deus me chamou, então, para a vida que eu escolhi e que vivo até hoje. Como é que foi? Você estava rezando como? Eu fiz uma oração, 3 Ave Marias, um Pai Nosso. É? Sim, me lembro como se fosse hoje, assim, a profundidade daquilo que significa você rezar uma Ave Maria, você rezar um Pai Nosso, e que é inspiração para mim. Tá, mas é interessante isso, porque Três Ave Maria, você tinha algum pedido especial ou só foi para rezar? Você queria saber o que Deus queria de ti? Foi um momento, assim, que inclusive eu estava trabalhando, e que eu fiz esse momento de oração, assim, acredito que foi uma inspiração de Deus, e que, a partir de lá, inclusive, conversei com minha mãe, e que eu pensava de entrar no seminário. Eu não sabia nem certo o que era seminário e tudo mais, né? Mas eu só sei que os caminhos de Deus, depois desse momento, foram se abrindo para mim. Sobre o tema, você escolheu estudar bioética, que é o estudo da vida, e cuidado com a vida humana. E você passa pelos temas da campanha da fraternidade. A primeira pergunta é o seguinte, porque nós estamos em novembro, mas o ano que vem também vai ter campanha da fraternidade e sempre tem um grupo de pessoas na internet que ficam criticando a campanha da fraternidade. Você percebe o que é um desconhecimento? Porque o que trata por que a intenção das campanhas da fraternidade? Qual é a intenção? Olha, então aqui para dizer que entramos mesmo na reflexão que nós pensamos em fazer hoje, né? Como você falou, inclusive, dos meus estudos, mestrado, doutorado, foi na área da bioética, por isso que eu destaco o livro, que sou muito agradecido à CNBB, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, porque foi publicado pelas edições CNBB. E esse livro, graças a Deus, se espalha pelo Brasil todo, né? E então eu escolhi, inclusive, o título Escolhe, pois, a Vida, desse livro, que é da campanha da Fraternidade de 2008. Mas nós temos que contextualizar. Eu sei que sim, que tem pessoas às vezes que criticam, que isso, que aquilo, a campanha da fraternidade, mas quando você se coloca dentro de uma dimensão realmente de igreja, se fosse algo negativo, eu acho que já o Papa teria eliminado a campanha da fraternidade há muito tempo. Certo. Inclusive a Conferência Nacional dos Bispos do E Brasil. os bispos também? Exatamente. Mas desde que iniciou lá em 1962, já passamos de 60 anos.
da campanha da fraternidade, em que todos os anos nós temos uma temática que reflete e que é refletido mais no tempo quaresmal. E aqui eu gostaria de trazer presente a parte, sim, críticas, mas somente para partilhar contigo ou quem está nos acompanhando, uns anos atrás, em que houve até mais críticas sobre a campanha da fraternidade. Foi o ano que, na coletiva solidariedade, inclusive deu 5% a mais. Aham. Então você percebe assim que se tem uma pessoa que critica, tem 100 que apoia. Aham. Mas Sabe? ali é uma falta de conhecimento, porque você provavelmente eles dizem: esse padre aí, ele está estudando as campanhas, ele é comunista", que é uma bobagem das mais completas, né? Porque nós ninguém é ao favor ao comunismo, porque o comunismo é onde o Estado manda em tudo e Sim. tira a propriedade privada, e a igreja sempre foi a favor da propriedade privada, da liberdade, e ela é, e todo mundo é. Mas para ver como que as ideias, os chavões, não ajudam em nada, porque eles não têm profundidade. Na verdade, esses temas surgem da onde? Das necessidades de quem? É tipo assim, para dizer que por exemplo, uma carta encíclica que um Papa escreve, né? Por exemplo, a Laudato Si, Somos todos né? irmãos. Isso, de 2015. Que é o cuidado com a casa. Será que o Papa ele sonhou e no dia seguinte escreveu uma carta? Não, não, ela vem de todo um contexto, de toda uma realidade que o Brasil, que o mundo vive. Mas eu quero retomar, então, até mesmo dentro mesmo da sua questão de algumas críticas que são feitas, assim, à campanha da fraternidade. Acredito que também que antes de tudo, se eu sou católico, cristão, eu tenho que me sentir em comunhão, inclusive com a minha igreja, com o Papa, com os bispos, com a CNBB. Eu vejo assim, me sinto igreja, ou se sentir igreja. Pois você vai ver que também, por exemplo, a reflexão maior se faz no tempo quaresmal. Tempo de penitência. E é o tempo de maior reflexão, que você pensa em ti, nos outros e em Deus. É o tempo de maior, não somente de penitência, mas realmente de conversão, de reflexão. E que aqui poderia trazer presente desde já, por exemplo, ela iniciou a campanha da fraternidade, e veja quantas campanhas que nós temos por aí, mas essa é uma campanha chamada da fraternidade. A fraternidade, se nós vamos refletir, ela está no centro do Evangelho. Mas em 1964, então, a campanha da fraternidade, ela se tornou, se antes foi em 3 dioceses, no 62, no 63 foi em 16 dioceses, e no 64 foi em 70 dioceses do Brasil. No 65 já foi em 92 dioceses. Uhum. Então, no 64 já foi a nível nacional a campanha da fraternidade. E que o tema foi: lembre-se, você também é igreja. E que iniciou naquela região lá, no estado, se nós somos do Rio Grande do Sul, iniciou lá no estado do Rio Grande do Norte, numa comunidade chamada Nísia Floresta, próximo de Natal. Olha só. No estado, então, do Rio Grande do Norte. Iniciou lá por quê? Também, inclusive, com Dom Eugênio de Araújo Sales, que foi um grande impulsionador da campanha da fraternidade, e depois, inclusive, com outros bispos, né, que apoiaram a campanha da fraternidade. Mas iniciou lá com Dom Eugênio de Araújo Sales, e em 1964, então foi a nível nacional. Iniciou lá naquela realidade de muitas desigualdades sociais, de falta de chuvas, que ocasionava assim, uma pobreza, essa campanha da fraternidade. Inclusive, no 64,
Vinícius, mas assim, ó, dos 62 e 65, o que nós tivemos na igreja? Concílio Ecumênico Vaticano II. Então, a campanha da fraternidade foi uma forma, inclusive, de trazer presente aquilo que o Concílio Ecumênico Vaticano II nos convidava para a igreja do Brasil. Uma igreja mais servidora, que buscava ir de encontro às realidades e pobrezas também do Brasil. Uhum. Mas ela iniciou lá, desde a primeira, com 3 objetivos. O primeiro, que não podia ser diferente, foi o objetivo espiritual. Espiritual. E que continua até hoje e vai continuar para sempre. Uhum. Porque aonde que você, inclusive que você centralizou, é a partir da nossa fé, a partir de Jesus Cristo. É a partir de... Segundo objetivo, foi formativo, que na época tinha chamadas folhas volantes, que iam para as dioceses. Agora nós temos, inclusive, o texto base. E uma folhinha. Umas folhas que serviam de conscientização sobre a temática que é refletida naquele ano. Terceiro objetivo é caritativo, por isso que no Domingo de Ramos nós temos o quê? A coleta da solidariedade, onde que tanta gente contribui com a sua moeda, de sua forma diferente. Veja como é importante também esse contexto da história, onde começou, porque começou, o objetivo espiritual da campanha, objetivo formativo. As pessoas precisam ir compreendendo sempre mais as necessidades, porque viver Jesus não é uma piedade eu e ele. Jesus, ele muda a vida, muda o relacionamento, muda a nossa postura diante da realidade, o nosso compromisso. É isso que Jesus faz. Jesus transforma a realidade, não só o coração humano, como a pregação pode sugerir. Jesus transforma o coração, sim. Ele muda o coração para depois mudar, para ir modificando os ambientes. E depois a caridade, que é exatamente chegar concretamente às pessoas que precisam. Agora, entrando, no tempo vai passando, no tema do ano que vem, ecologia integral. O tema da ecologia entra muito, mas por que a igreja reflete isso? Não tem outras, não tem o Estado que devia cuidar mais da ecologia, não devia... Como é que nós fomentamos isso como igreja? E as pessoas. E gostaria de trazer presentes para dizer que é verdade, o tempo vai passando, né? Mas assim, por que a igreja, como você dizia assim, traz presente essa questão climática, fraternidade e ainda mais ecologia integral? O que é essa ecologia integral que o Papa Francisco nos fala? Tipo, ou a campanha de fraternidade do ano passado, fraternidade e amizade social. Teve uma pessoa da minha paróquia, Nossa Senhora de Fátima, que veio, uma professora, inclusive, me perguntou assim, mas padre, o que é amizade social? Se quando a gente fala assim nessa dimensão de amizade logo a gente pensa os amigos mesmo, quem é próximo, né? Então, mas já é uma reflexão que vem lá dos anos 70, que a igreja está fazendo sobre questões de ecologia. Por exemplo, no ano de 1979, a campanha da fraternidade refletia sobre preserve o que é de todos. É o ano que eu nasci, preserve. Olha aí, que coisa boa! Então foram 8 campanhas que refletiram sobre essa dimensão mesmo ecológica. Não vou ficar aí trazendo todas, né? Mas, por exemplo, 2017 foi sobre fraternidade e biomas brasileiros e a defesa da vida. Mas por que a campanha de fraternidade refletia sobre questões ecológicas? Porque se nós formos pegar, inclusive, o Papa Paulo VI, na 80ª Advênias, por causa 80 anos da Rerum Novarum, coisas novas, já trazia presente essa questão do ambiente, no 1971. Depois nós tivemos São João Paulo II, que ele dizia assim, que escreveu a carta, inclusive, Evangelium Vitae, no 95, sobre a inviolabilidade da vida humana, mas ele falava assim sobre que a crise ambiental
que a crise ambiental, antes de tudo, era uma crise ética. Uma crise. A gente fala tanto, né, sobre crise econômica, crise política. E o Papa e João Paulo II, que foi um dos papas que mais viajou pelo mundo, né, que conhecia o mundo, né, e nos falava sobre a crise. Então, a crise ética que o mundo está vivendo. E aí veio o Papa Bento XVI, e que foi conhecido também sobre essas questões da mulher, o Papa Verde. Por quê? Por causa também de questões. O Bento XVI, inclusive, escreveu a carta encíclica Caritas in Veritate, a caridade na verdade, que foi uma forma de contra a questão do G8. A gente chama, que aconteceu em Roma, que na verdade foi o encontro dos principais presidentes de países mais envolvidos sobre essa questão e que não saiu quase nada. E, claro, não podemos deixar. Então, a gente fala, as pessoas falam muito do Papa Francisco, né? Que em questões sociais, por exemplo, e que ele escreveu no 2015 a Laudato Si, sobre, então, a casa comum, mas foi um culminar de uma reflexão que a igreja vinha fazendo desde os anos 70, né? E 2023, depois 2020 ele escreveu a Fratelli Tutti, vós sois todos irmãos e irmãs, que foi por causa disso que nós tivemos a campanha da fraternidade e amizade social, e depois a Laudate Deo, inclusive. 2023, sobre questões, realmente foi nessa carta, exortação apostólica, foi um grito que o Papa fez, especialmente trazendo presente essas questões climáticas. Para quem não assistiu, por exemplo, na Diocese de Caxias do Sul, nós somos convidados a assistir o documentário A Carta, que traz presente de uma forma assim muito, muito forte essas questões climáticas. Mas então, a sua questão é fraternidade e ecologia integral. O que significa objetivo, inclusive vou trazer presente assim, porque que desde que iniciou a campanha da fraternidade, sempre teve um objetivo geral. O objetivo, então, da campanha da fraternidade desse ano diz assim: promover em espírito quaresmal e em tempos de urgente crise socioambiental, um processo de conversão integral, ouvindo o grito dos pobres e da terra. Eu achei assim, quando eu vi esse objetivo geral, me lavou a alma, como a gente diz. Porque eu achei assim, realmente ele completo, muito forte, né? Então, promover sempre em espírito quaresmal. Então, e a reflexão dentro dessa questão mesmo, em tempos de urgente crise socioambiental, e então essa ecologia integral, por que ecologia? Assim como tipo, então como dizia assim, ó, amizade social, é parar de olhar somente no nosso umbigo, como a gente diz, na nossa realidade, somente o eu, mas sair de nós mesmos, olhar para o Brasil, olhar de um modo globalizado. É isso que o Papa faz. Então, o Papa nos traz presente assim a reflexão para a gente observar a questão questão ambiente, a questão econômica, a questão social, a questão cotidiana e a questão espiritual, de uma forma integral, o todo, não somente, quem sabe, de uma forma pequena nossa, que se essa questão, por exemplo, de fraternidade e ecologia integral, o que aconteceu em maio no nosso Rio Grande do Sul, no nosso querido estado? Mais de 350 municípios que foram afetados, 1 milhão de pessoas que tiveram que sair das suas casas. Depois das queimadas, da seca. Então são várias questões que entram ali.
e que quando nós refletimos sobre essa casa comum, que teve uma grande reflexão na COP 21, que significa a Conferência das Partes por Questões Climáticas, e que traz presente muito na Laudate Deum, poluição, agrotóxicos e desmatamento. Tem muita coisa, mas Francisco, obrigado pela tua partilha aqui, e que esse tema já abra o nosso espírito para pensar a vida globalmente e nas necessidades que todo mundo sofre, e a criação também está gritando para a nossa atenção.